principalmente a questão dos efeitos da sentença no processo coletivo e ainda mais após o seu trânsito em julgado, né? Na última aula eu deixei aqui registrado já que nós teríamos que visualizar a sentença num primeiro aspecto sobre 5 perspectivas, eu acho que eu anotei. Primeiro, sobre o que agora o legislador, no artigo 489, chama de elementos da sentença. Quais são os elementos da sentença? O relatório, a fundamentação e a conclusão, o desfecho da sentença, que seria correspondendo à petição inicial, a causa de pedir, não é? E o desfecho na sentença seria o pedido. A causa de pedir seria os fundamentos, não é? Que são os fundamentos realmente, e na sentença também. E o relatório, na petição inicial, seria, vamos dizer assim, a exposição fática, a colocação da questão no campo fático, né? Para poder haver compreensão do juiz e de quem vai ler o texto, não é isso? Muito bem. Aqui no processo coletivo, nós temos que visualizar a sentença sob essa perspectiva. Esse primeiro ponto, sobre natureza jurídica da sentença, analisar seus requisitos, lógico que eu não vou analisar isso daí, porque não tem... isso é uma matéria que vocês já viram, ela vem desde a teoria geral do processo, chega no processo de conhecimento, ainda uma repetição dela. E aqui eu chamo a atenção para outros pontos, porque esses outros pontos eles são realmente muito relevantes no processo coletivo e levando-se, às vezes, em comparação com o processo individual. Então, eu mencionei aqui, para a gente ter uma visão da sentença sob a perspectiva de sua natureza jurídica, elementos, né? Elementos da sentença, que eram antigos requisitos da sentença, né? Depois, a publicação da sentença, em terceiro plano, a eficácia da sentença, no quarto plano, os efeitos da sentença, no quinto plano, a questão da coisa julgada, o que ela diz respeito à coisa julgada é um efeito, é uma eficácia, é uma autoridade da sentença e assim por diante, certo? E que relação ela tem com a sentença. Muito bem. Então, o primeiro elemento, estão aí no artigo 489 do Código de Processo Civil. O segundo elemento é a questão da publicação. A questão da publicação é uma das coisas mais importantes em matéria de processo civil, não é? Em todos os processos. No processo civil, porque até o legislador trabalha com a questão da publicação da sentença. Uma das coisas mais importantes e relevantes na sentença, aparentemente é um assunto assim simplório, de menor importância, mas ele tem uma importância toda especial, que é a questão da publicação. E quando é que se dá uma publicação da sentença? Esse é o detalhe. Alguém aí que saiba ou tenha uma ideia, coloca aí no chat, por favor. A ideia de saber quando é que você considera uma sentença publicada. A publicação da sentença é muito importante porque os dois outros temas seguintes, eficácia e efeitos da sentença, eles vão ter total e absoluta relação com esse tema. Por isso que a publicação adquire aí uma importância muito grande. Quer dizer que ninguém tem qualquer posicionamento a respeito de quando é que se publica uma sentença. Olha, esse assunto é muito importante. Vocês já viram isso de forma, acredito que é exaustiva, né? Porque o artigo 494 do Código de Processo Civil trata, o atual Código trata da publicação da sentença, né? E acredito que o professor deve ter passado uma série de informações a respeito da publicação da sentença. Espero que tenha passado. Vamos ver aqui. Para mim, é quando o advogado é notificado.
É uma hipótese aqui. Tem mais alguém que tem outra ideia? Não. Quem é que mais se aventura? O pessoal, a gente está aqui para discutir exatamente o assunto que é importante a gente discutir, porque na hora que for definido quando é que se dá a publicação, logicamente nós ficamos com uma convicção já daquilo que é discutido, debatido na aula, não é isso? Pois bem, a publicação da sentença, vocês sabem que tem uma das coisas que se fala muito é que a sentença saiu a publicação da sentença no Diário Oficial, hoje o chamado Diário Oficial Eletrônico, que é muito conhecido, e a sentença foi publicada no Diário Oficial Eletrônico. Então, isso daí nos conduz, logicamente, a raciocinar que o momento da publicação da sentença se dá com a publicação dela no Diário no Diário da Justiça para efeito de cientificação das partes, aqui, como foi dito, para cientificação ou notificação ou intimação do advogado, né? Ou da parte ou das partes. Essa é uma ideia, essa é uma concepção. Acontece, minha gente, que a questão da publicação da sentença é um assunto muito técnico para que a gente não seja exatamente conduzido por terminologias rigorosamente idênticas, mas que tem outra finalidade, não é nem outro sentido. Claro que a publicação no Diário Oficial ou pessoalmente, através de mandado, quando se trata de um processo físico no interior, numa cidade distante, sem meios de comunicação, que não seja o próprio mandado pelo oficial de justiça ainda. Claro que isso também é uma forma de publicação da sentença, de publicização. Agora, quando eu digo que é uma expressão técnica, é porque é uma expressão técnica que, na realidade, está mais próxima de dar publicização à sentença de uma forma que, às vezes, não é publicando dessa maneira, através de um diário oficial. É exatamente a publicação da sentença se dá quando o juiz disponibiliza, se o processo é eletrônico, se disponibiliza no sistema, ele está com o processo e profere uma decisão, a sentença ou a decisão, no caso aqui a sentença, e ele disponibiliza esse processo para o assessor, para a secretaria, para um funcionário encarregado de receber os processos do juiz, vamos admitir assim. Neste momento se dá a publicação da sentença a que se refere, por exemplo, o artigo 494, que diz que, uma vez publicada a sentença, torna-se o juiz não pode mais alterá-la, a não ser através de correção de erros materiais e de embargos de declaração. Pronto. Quando é que se dá essa publicação? Exatamente se o processo for eletrônico, no momento em que o juiz disponibiliza para a secretaria, a sua assessoria, etc. Disponibilizou, acabou, essa sentença está publicada, mesmo que ninguém tenha visto, mesmo que não tenha havido publicação de diário oficial, mesmo que ninguém saiba ainda de nada, mas a sentença está publicada. Se for um processo físico, na hora em que ele entrega esse processo na secretaria a um assessor, e a secretaria, o assessor, põe aquele. Antigamente era um carimbo, hoje a gente tira no computador uma impressão dizendo: recebi os autos do juiz, bota lá, ou certifique que os autos foram entregues a essa secretaria que se encontrava no gabinete do juiz. Quer dizer, qualquer que seja a certidão que tenha lá, que tenha o registro, que fique consignado, que fique expressamente afirmado que recebeu o processo do juiz. A sentença aí está publicada. Está publicada para quê? Para que efeito? Aí é questão. Para que efeito ela está publicada? Ela está publicada aí porque ela já começa a adquirir uma carga eficacial. É por isso que eu disse que os outros dois temas têm total ligação com a questão relativa à eficácia, né? A carga eficacial.
já começa a receber uma carga eficacial. Então, no próprio artigo 494, quando diz que o juiz, ao proferir a sentença, ele não pode mais alterá-la, é proibido, é vedado, terminantemente defeso ao juízo modificá-la, alterá-la de qualquer que seja a circunstância, a não ser nas duas hipóteses que estão previstas nos incisos do artigo 494, então a sentença, aí, ela já começa a adquirir uma carga eficacial. Qual é a carga? A primeira carga eficacial aí é de que ela não pode mais ser alterada. Do jeito que ela foi proferida pelo julgador, ali ela deverá permanecer. Só pode ser corrigida por essas duas formas: correção de erro e erro material e de ofício, às vezes, né? E através de embargos e declaração. Pronto. Já temos aí uma carga eficacial que é a inalterabilidade dos termos e da forma de como a sentença foi proferida. Segundo, a partir desse momento, o advogado ou a parte tomando conhecimento dessa decisão, essa sentença, desse ato processual, que é um dos mais relevantes do processo, assim eu visualizo, né? Esta sentença, se for de uma obrigação de, por quantia certa ou de pagar, nós já temos aí outros efeitos. Nós temos dois efeitos que independem, inclusive, de existência de recurso e que esse recurso tenha ou não efeito suspensivo. Já pode ser objeto de uma hipoteca judiciária. A parte vencedora já pode levar uma cópia dessa sentença ao cartório de registro de imóveis ou onde tiver bens registrados que possa averbar como hipoteca a fim de garantir o crédito daquilo que vai receber, para ter uma garantia creditícia e hipotecária. Veja como é interessante. Denomina-se de hipoteca judiciária, que vocês devem ter visto já isso em direito civil, nos chamados contratos subsidiários, nas relações jurídicas subsidiárias, etc. Bom, aqui outra eficácia que a sentença adquire é exatamente quanto à possibilidade de ser, se foi obrigação também de pagar, ou por quantia certa, e não é líquida essa sentença, já pode ser requerida a liquidação. Então, essas três possibilidades já são possíveis, tendo em vista uma carga eficacial que a sentença adquire para produzir esses efeitos. Porque o que é eficácia? Vamos ver aqui agora, para melhor entender isso que eu estou falando, o que seria eficácia? Aqui, eficácia é uma expressão que, dentro da teoria geral do direito, é muito polêmica a definição. Eu vou colocá-la sob a perspectiva de eficácia jurídica, certo? Eficácia jurídica, que é a aptidão para que o ato jurídico possa produzir efeitos. Possa produzir efeitos. E aí, a sentença publicada adquire eficácia, ela adquirindo eficácia, o ato jurídico, que a sentença também é ato jurídico, ela tem aptidão para produzir efeitos. Essa história de aptidão para produzir efeitos, eu estou falando aqui da sentença, ela vem desde a teoria geral do direito, quando vocês estudaram a questão da lei, do ato jurídico, que quando é que a lei adquire eficácia, quando é que o ato jurídico adquire eficácia. E com relação à lei, por exemplo, né? É um dos atos jurídicos também muito importante dentro do sistema jurídico no mundo inteiro. Então, a lei, uma vez publicada, ela entra em vigor e adquire eficácia. Entra em vigor e adquire eficácia como? A lei sempre diz, ao ser publicada, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Quando a lei diz isso, e é mais ou menos comum ser assim, a forma mais
constante, né, ser essa, aí o que está acontecendo? A lei está sendo publicada, a lei está adquirindo eficácia, certo? Adquirindo eficácia e entrando em vigor, ou numa sequência melhor, publicada, entrando em vigor e adquirindo eficácia. Por quê? Porque ela ali tem aptidão para produzir os seus efeitos. O que é que produzir seus efeitos? É poder ser aplicada na prática. O que ela dita a partir da data dessa entrar em vigor, ela pode ser aplicada para o que ao fim é isso? Muito bem. Então, eficácia, eu entendo a eficácia sempre. Aí tem um trabalho que está aí no site do escritório também, Eficácia e Efeitos da Sentença no Novo Código de Processo Civil. Eu entendo, tem também a publicação na FIDS, né? um trabalho sobre eficácia e efeitos da sentença, numa visão binária de Pontes de Miranda. Nesse trabalho eu mostro que a expressão eficácia, na forma que eu emprego, né, ela tem um sentido mais abstrato, teórico, de um conceito do direito como ciência e que procura conceituar os institutos jurídicos, nominá-lo e conceituá-lo, caracterizá-lo como tal, e a eficácia fica nesse campo que eu chamo muito teórico e abstrato. A eficácia, o conceito de eficácia é uma expressão muito abstrata, que significa toda doutrina trabalha com a eficácia, dizendo que é a aptidão para que o ato possa produzir efeitos, não é isso? Mas a lei, vamos admitir que uma lei seja publicada e diga assim, esta lei entra em vigor 30 dias, 60 dias, 6 meses, um ano depois de sua publicação. Vamos admitir isso daí. O que, que vai acontecer aí? A lei que foi publicada, a lei entrou em vigor, mas a lei não tem eficácia. Por quê? Porque ela não adquiriu ainda aptidão para produzir seus efeitos. Ela não pode ser aplicada, mas ela já está publicada e em vigor. A lei, uma vez publicada, ela entra em vigor todas as vezes. Mas nem todas as vezes ela adquire a sua carga eficacial plena, certo? Por quê? Não adquire eficácia. Por quê? Porque ela a eficácia só existe quando há aptidão para produzir efeitos do ato jurídico. Se ela não pode ser aplicada, ela não tem eficácia. Assim é que eu entendo e assim é que eu visualizo e nesse trabalho conceituo e explico essa situação, tá certo? Agora, quanto aos efeitos, que é aquilo que resulta da eficácia na sua plenitude ou de parte de carga eficacial que o ato possa ter, aí eu entendo que ele se dá ou se revela diante de nossa compreensão de maneira a que se caracterize como atos mais práticos, atos, pronto, olha, já colocaram aí o artigo, tá vendo? No chat, viu? Você já pode consultar aí, tá vendo? Quem foi aí que colocou? Foi você, Taíla? Foi? Você, Taíla, né? Então, olha, isso daí você pode botar, viu, Tuíla, por favor, depois no grupo e lá no Siga, tá bom? É importante que esteja lá, né? Nesses dois, essas duas plataformas aí, para a gente já ter acesso fácil para a leitura, além de estar aí no site, né? Muito bem. A lei, veja o seguinte, a lei ela pode ser publicada, entrar em vigor e adquirir eficácia na mesma data em que foi publicada e entrou em vigor. Mas ela pode ser publicada, entrar em vigor e só adquirir eficácia posteriormente. Quem explica isso muito bem Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, no seu livro Teoria do Ordenamento Jurídico, certo? Teoria do Ordenamento. Aliás, Norberto Bobbio tem dois livros, que Teoria da Norma Jurídica e Teoria do Ordenamento Jurídico. São dois livros que, depois, esses livros foram publicados
em em um só volume. Os dois livros não são muito volumosos, aí saiu um volume só com os dois livros. E tem Teoria da Norma Jurídica e Teoria do Ordenamento Jurídico. Essa obra de Norberto Bobbio, ela é imprescindível, é tudo para a gente entender alguma coisa de direito e trabalhar um pouco melhor o direito, compreender uma série de coisas no direito. Essa teoria da norma jurídica e teoria do ordenamento jurídico. Esses dois livrinhos, os livros de Bobbio todos são muito importantes, mas esses dois aí são absolutamente imprescindíveis no nosso dia a dia, para consulta sempre constante dos conceitos, das explicações dos institutos jurídicos, na parte da teoria geral do direito, para poder exatamente a gente compreender alguma coisa também lá na parte da dogmática jurídica, na parte onde a prática das coisas são mais próximas, né? Pois bem, nesse livro, nessa obra, Norberto Bobbio explica: a lei pode estar publicada, em vigor e não ter eficácia. Ela pode estar publicada, em vigor e ter eficácia. Esses são detalhes importantes para a gente saber que existe uma sequência aí, e ele explica exatamente essa questão da eficácia. Agora, isso vem para a sentença. A sentença é um ato jurídico também. E a sentença vem para a questão publicação, eficácia e efeitos. O que é a publicação? Nós já vimos. A publicação é quando o processo é disponibilizado, seja eletrônico, quando o juiz entrega eletronicamente, disponibiliza para a secretaria ou assessoria, seja o físico, quando é entregue o processo na secretaria ou na assessoria, que é passado um recibo certificado que foi recebido do juiz. Aí está publicada a sentença. Agora, a publicação no Diário Oficial, aquela publicação no Diário Oficial, ela se dá para efeito de intimação. Aí é que vem essa colocação que foi botada aí, viu, Jaciara? A notificação se dá, uma das formas, pelo Diário Oficial, certo? Outra forma é no processo físico, através de mandado pelo oficial de justiça. E a forma mais eletronicamente também se dá tanto pela publicação do Diário Oficial como pelo sistema do PJE, né, que tem também lá uma margem que dá para você consultar o processo, e depois da consulta ao processo você fica com o prazo de intimação, cientificação daquele ato praticado no processo. Não é isso? Muito bem. Aí está publicada a sentença. Essa publicação, como eu falei, essa outra... Sim, está publicada a sentença com a entrega, como já falei. E essa publicação, ela logicamente repercute mais a publicidade do processo, informa melhor e tem a finalidade, alcança essa finalidade implicitamente, mas ela tem a finalidade primeira e primordial de cientificar a parte do ato. É isso. Porque se por acaso, vamos admitir, se a parte for ao cartório, vamos dizer, coincidentemente, a parte chegou no cartório para procurar aquele processo, aí chega e diz: olha, a sentença, o juiz entregou hoje aqui a sentença. Aí diz: você quer tomar ciência? Se ele disser: eu quero tomar ciência, ele toma ciência, aí pronto, se não quiser, não publica mais no Diário Oficial, não precisa, porque a finalidade que era fazer com que cientificasse a parte foi alcançada com a cientificação pessoal no balcão da secretaria. Isso é possível. Só falta dizer aos funcionários essa parte, né? Mas quando eles souberem, vai ficar muito alegre com essa informação. Porque se você chega num balcão e diz: olha, eu quero ver o processo. O processo está aqui. Chegou agora do juiz, está com a sentença. Eu quero tomar ciência. Não, ainda não foi publicado, não. Só pode quando for publicado. Se não for essa frase, eu renuncio ao cargo de professor da universidade, que eu gosto muito, ensino até de graça, se for o caso. Mas eu renuncio porque a frase vai ser essa. Mas isso é uma frase de ignorância, viu, minha gente? É uma frase de ignorância. É porque nem todo funcionário de balcão
é formado em direito, e também nem todo que é formado, às vezes, sabe dessa informação. Aliás, com essa parte de publicação da sentença, eu vou dizer uma coisa que não é muito agradável, mas os profissionais do direito, a maioria, se você sair perguntando, eles vão dizer que a sentença só está publicada com a publicação no Diário Oficial. Eu estou dizendo profissionais de direito que estão há 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos lá, viu? Eles vão dizer isso. Agora, isso tem um detalhe aqui importante. Isso vale para o processo de primeiro grau. Isso vale para a sentença em primeiro grau. Já não vale quando se trata de acórdão já a partir do tribunal de segundo grau, certo? Segundo, terceiro e quarto grau, aí já não vale isso que eu estou dizendo. A publicação do acórdão realmente só se dá quando o resumo do acordo, aquela ementa com um resumozinho no final, acordo do desembargador, aquele blá 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 que tem no final, está publicado no Diário Oficial. Não há publicação oficial disso, certo? Esse detalhe é importante. Tanto é que os tribunais eles realizam as sessões e sempre no dia seguinte, 2 dias, 3 depois, sai um resumo das publicações, dizendo que foram julgados os processos tais, e dando um resultado, o processo número tal. A turma, por maioria, negou o provimento, não conheceu e deu provimento, conheceu, não deu provimento. Aquele resumozinho que é uma linha ou duas do que foi julgado no processo. Aí você diz, olha, saiu a publicação do julgamento, mas não está publicada ainda, certo? Ali é só uma informação que é dada para efeito de cientificar as partes, dizendo assim, olha, houve o julgamento, o resultado foi esse. Mais ou menos isso, tá certo? Não é considerado como publicado na forma do artigo 494 do Código de Processo Civil, como é em primeiro grau e da forma como eu falei aqui. Então, eu estou dando esses detalhes desse assunto, porque é um assunto que eu considero dos mais importantes, porque vem outros assuntos importantes, desdobra-se daí, e ele é muito mal visto, muito mal compreendido e ignorado muitas das vezes na prática do foro, e é muito relevante e importante, tendo em vista o tipo de ato que estão tratando, que é a sentença, um dos mais relevantes do processo, se não o mais relevante do processo. Não é isso? Muito bem, então o que é a eficácia? A eficácia, depois de publicada a sentença, é a aptidão para produzir efeitos. Se é aptidão para produzir efeitos, na sentença, veja que a lei ela adquire eficácia total quando é publicada e entra em vigor, e diz que entra em vigor na data por sua publicação, ou a partir da data que ela diz que entra em vigor. Não é? A lei é assim. Agora, a sentença tem uma diferençazinha. A sentença, uma vez publicada, ela começa a adquirir certa carga eficacial. E a plena carga eficacial ela só vai adquirir com o trânsito em julgado. Aí é que está o problema. Entre a data da publicação e a data do trânsito em julgado, há, nesse lapso temporal, sempre uma sequência, às vezes, de carga eficacial que a sentença vai adquirindo, certo? Então, primeiro, a sentença é publicada e já não pode ser modificada. Segundo, se for de obrigação de pagar, ela pode já o título já vale para registro de uma penhora, de uma hipoteca judiciária. Terceiro, se for de obrigação de pagar e não for líquida, já pode requerer a liquidação. Esses 3 efeitos que a sentença já adquire aí, eles são efeitos que advêm apenas e tão somente com a publicação da sentença, que se dá daquela forma que eu falei. Publicação da sentença, que se dá daquela forma que eu falei. E aí, isso implica em quê? Isso implica em que
as partes já podem ir tomando as providências que entender necessárias, se quiser. Agora, vamos admitir que é um processo, um tipo de processo que está dentro do rol das ações em que o recurso interposto não tem efeito suspensivo. Se o recurso interposto não tem efeito suspensivo, já pode haver uma execução provisória. Olha, neste caso, já há uma outra carga eficacial adquirida na sentença que adquire aptidão para produzir efeito. Produz qual efeito? E que carga eficacial é essa? A carga eficacial é de que a sentença já pode ser provisoriamente executada. Olha aí, ou cumprida, certo? Provisoriamente. Cumprimento de sentença provisória de obrigação de pagar, de obrigação de fazer e não fazer. Lá nos artigos 520 e tanto tem tudo isso lá, certo? Muito bem. Carga eficacial que vai sendo adquirida. Agora, para ver se o recurso tem efeito suspensivo, a carga eficacial fica limitada a essas outras hipóteses que eu falei. Se for obrigação de pagar. Se não for obrigação de pagar, já não tem essa mesma carga eficacial. Se for obrigação só de fazer, já não tem, certo? Mas aí sim, advindo o momento do trânsito em julgado, aí a sentença adquire sua plena carga eficacial. E em adquirindo a sua plena carga eficacial, ela possui agora aptidão completa para a produção de todos os seus efeitos. Agora, quais são os efeitos da aptidão para produzir os efeitos? Aí vem o tema efeitos da sentença, que está aqui no roteiro. Aí aqui, essa primeira parte eu não coloco no roteiro, coloquei no roteiro porque é aquilo que eu digo, é uma explicação teórica abstrata, mas muito importante, relevante, para a gente chegar na parte mais prática, que é a questão dos efeitos da sentença. Aí a questão dos efeitos da sentença, como está aqui no próprio roteiro, né? Que vocês têm aí, está no grupo, está no SIGA, ou está no site do Prof. Barros, né? Então, aí nós temos a questão dos efeitos da sentença. Olha, a questão dos efeitos da sentença que começa aqui nesse roteiro dizendo que nós temos efeitos principais e acessórios. Quais são os efeitos principais? Os efeitos. Aí aqui eu não vou. Eu só vou registrar, isso é também um assunto que vocês conhecem demais. Os efeitos principais: declaratório, constitutivo, condenatório, mandável executório, lato sensu. O efeito condenatório, ele se desdobra nas espécies de obrigações que existem no sistema jurídico. E obrigações são essas: fazer e não fazer, entrega de coisa e pagar ou por quantia certa, certo? Pronto, estão aí. Esses são os chamados efeitos. Efeitos principais, eles definem a natureza jurídica da sentença, do processo, eles são imutáveis, eles existem de forma permanente e já foram criados pelo sistema jurídico, pela doutrina, pela ciência do direito, e assim eles são identificadores, caracterizadores da natureza jurídica do processo. É um processo de efeito condenatório, é um processo de efeito declaratório, constitutivo, mandamental. É exatamente os efeitos da sentença que define isso. Repare como é interessante. Os efeitos principais. Ao lado ou paralelo aos efeitos principais, nós temos os chamados efeitos acessórios, que são tão importantes quanto os efeitos principais. Mas tem um detalhe: os efeitos acessórios, eles só existem, é por isso que eles são considerados como acessórios. Não é que eles são acessórios no sentido de ser menos importantes do que os principais, não. Eles são acessórios no sentido de que eles dependem de existir o principal. É essa a questão do efeito acessório, certo? Agora, você veja o seguinte: olha, o efeito acessório começa de quando? Da liquidação, olha, falei aqui, liquidação, da execução, que pode ser já provisória, pode ser definitiva, tem as duas formas, de que correção monetária é um efeito acessório, honorários advocatícios é um efeito acessório, custos processuais é um efeito acessório, despesas processuais são um efeito acessório, juros de mora, juros compensatórios, multa, hipoteca judiciária, olha, hipoteca judiciária que já na obrigação de pagar já pode ser que só com a publicação da sentença, cancelamento de registros, penhora, hipotecas, escrituras, Serasa, SPC, Protec, Cadinha, etc. Uma série de fatores. Outro detalhe:
Os efeitos principais da sentença, eles são conhecidos da estrutura da ciência do direito, na estrutura de conceitos de compreensão da sentença dentro da ciência do direito. É uma linguagem, uma estrutura dada pela ciência do direito. Enquanto os efeitos acessórios, eles são criados e só existem em razão de lei, por força de lei. Esse é o detalhe interessante. Eles são tão importantes quanto os principais, mas eles dependem de existir o principal. Apesar de eles serem tão importantes quanto os principais, eles, na realidade, não definem a natureza jurídica do Instituto, a não ser que eles sejam, às vezes, esses efeitos principais, às vezes, eles são, aliás, esses efeitos acessórios, às vezes, eles passam a ser efeitos principais numa ação. Quando? Quando você ingressa uma ação para cobrar juros de mora, cobrar uma correção monetária, uma multa que não foi paga, você ingressa com ação para esse fim. Aí, aquilo que era efeito acessório, ele passa a ser principal, passa a ser, na realidade, uma obrigação de pagar, um efeito condenatório de obrigação de pagar, certo? E eles, mesmo como efeito acessório, dentro de um processo em que eles existem ao lado dos efeitos principais, esses outros que tem aí, eles também têm o quê? Natureza, alguns têm natureza declaratória, outros têm natureza condenatória, de obrigação de pagar, como juros, correção monetária, honorários advocatícios, custos processuais, são obrigações de pagar. Mas o efeito de obrigação de fazer, por exemplo, a hipoteca judiciária, né? A liquidação da sentença, a execução, são obrigações de fazer, obrigações processuais. Então, esses detalhes são muito importantes. Eu estou resumindo aqui, vocês vão ver isso no trabalho que eu publiquei aí, vocês vão ver todas essas informações e vocês agora passam a ter uma melhor compreensão da leitura do trabalho diante dessas explicações que eu estou passando para vocês, tá certo? Então, olha, nós temos aí os elementos da sentença, a publicação, a eficácia e os efeitos da sentença. Opa, já vimos 4 aí, tá vendo? Temos agora o quê? Temos agora a questão da coisa julgada. E o que é a coisa julgada? Nossa, esse tema é muito discutido no processo. Puxa, como é discutido. Olha, para uns, a coisa julgada é um efeito da sentença. Para uns, não, para muitos. Para outros, a coisa julgada é a eficácia da sentença. Para outros, a coisa julgada é uma qualidade da sentença. Para outros, a coisa julgada é uma autoridade da sentença. Eita, danado, como tem coisa, como tem posição, né? Na doutrina sobre o assunto. Bom, vamos trabalhar aqui o seguinte. Vamos trabalhar da forma como está na lei, né? No Código de Processo Civil, lá no artigo 502, aqui no artigo 502 do Código de Processo Civil, quando define coisa julgada. Quando define coisa julgada material, artigo 502, né? O artigo 502 diz o seguinte: denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Olha, interessante aqui essa expressão. Denomina-se coisa julgada material a autoridade. Se você pegar o Código de Processo Civil revogado, ele tinha a seguinte expressão: denomina-se coisa julgada material a eficácia. Aí vocês vejam o seguinte: essa expressão foi muito criticada na doutrina durante a vigência do Código dos 40 anos que vigeu ou vigil, as duas expressões são corretas, viu, minha gente? Eu aprendi isso na faculdade com a discussão que houve entre os professores, nunca esqueci. Viger, vigir, as duas expressões são corretas, e vigeu ou vigil também, aí como tem vigei e vigir, aí vigeu ou vigil, são duas expressões que são corretas, viu? Aí vigiu ou vigeu, aí nos 40 anos do Código, né? Essa expressão, eficácia, mas era muito criticada pela doutrina. Por quê? Porque a sentença, do jeito que eu expliquei hoje aqui, eu já expliquei exatamente com base nesse posicionamento doutrinário, a sentença, primeiro, não é um efeito, ou a coisa julgada, a sentença,
A coisa julgada, primeiro, não é um efeito da sentença, e a gente já não está na corrente da doutrina que indica como efeito da sentença, certo? Segundo, ela também, a coisa julgada não é uma eficácia da sentença. Por quê? Porque se a coisa julgada fosse, ou a eficácia da sentença, a coisa julgada fosse a eficácia da sentença, a sentença só tinha aptidão para produzir efeitos depois de transitada em julgada. E o que foi que eu expliquei aqui agora, anteriormente? O que nós explicamos aí? Foi exatamente de que a sentença, uma vez publicada, olha como a questão da publicação é importante. Uma vez publicada, ela já adquire uma carga eficacial, não adquire plena eficácia, mas já adquire uma certa carga eficacial. E em adquirindo essa certa carga eficacial, estaria equivocado aqui o conceito na forma do Código que denomina os conjugados material a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença. Olha, só quando tornasse imutável e indiscutível a sentença é que haveria eficácia da sentença. Não. Como a sentença já tem eficácia a partir da publicação, então a coisa julgada não é a eficácia. A coisa julgada é o quê? A autoridade que a sentença adquire em um determinado momento. Que momento é esse? Quando transita em julgado. O que é transitar em julgado? É tornar indiscutível e imutável a sentença por não caber mais recurso ou se tiver usado, se usado exaustivamente todos os recursos, ou se não querer utilizar os meios recursais que existem. Aí ela transita em julgado. Aí ela adquire plena carga eficacial. E aí, essa plena carga eficacial, o legislador, para não colocar plena carga eficacial, colocou a expressão autoridade, que é como se fosse exatamente a mesma coisa de qualidade que a sentença adquire. A sentença, após o trânsito em julgado, adquire uma qualidade. Que qualidade é essa? É a coisa julgada. O que significa essa coisa julgada? O que significa essa qualidade que ela adquire? Significa que ela é imutável. Imutável por quê? Porque ela não pode mais ser alterada, porque ela não pode mais ser modificada, certo? Imutável e indiscutível. E aí não pode se discutir mais a sentença. Bom, aí você diz assim, mas professor, tem ação rescisória. Ah, sim, a ação rescisória, como os recursos, vamos chamar assim, é um meio de impugnação da sentença também, certo? Mas tem um detalhe, é uma ação. Aí é ajuizar agora uma ação. Começa uma nova relação jurídica. O recurso não é uma ação. No Brasil, ele não tem essa natureza. Ele é um ato continuativo, incidental dentro do processo, enquanto a ação rescisória, não. Ela origina uma nova relação jurídica, uma nova demanda com requisitos e pressupostos específicos próprios e bem identificadores de seu objeto e de sua finalidade, certo? Pode haver modificação dessa sentença? Ah, pode, porque a ação rescisória tem essa finalidade. Mas uma sentença também que é uma sentença ou uma decisão homologatória do juiz, ela pode ser anulada através de uma ação também de nulidade e não tem nem prazo prescricional. Se o ato é homologatório, não tem prazo prescricional. Olha aí como é interessante, certo? E pode ser a qualquer época, logicamente, diante de um vício de nulidades, tá certo? A sentença é rescindível na forma dos fundamentos do artigo 966 do Código de Processo Civil, mas ela é anulável quando ela for homologatória e contiver vícios ou defeitos nessa homologação que leve a se configurar como um ato nulo ou anulável, certo? Muito bem. Só colocando isso daí para poder vocês apenas fixar. Não é assunto para a gente ir discutir, só para a gente se fixar melhor aqui. Bom, preste atenção no detalhe aqui. Então, a sentença, após o seu trânsito em julgado, ela adquire
a sua plena carga eficacial. E aí, essa carga eficacial é o quê? Agora, ela tem, a sentença tem a aptidão para produzir todos os seus efeitos. Então, ela produz, dependendo do objeto a que ela se limita e que ela tratou, ela produz todos os efeitos relativos exatamente a aqueles efeitos que nós que nós falamos aí, os efeitos principais e os efeitos acessórios que existe, que advém de uma sentença. Lógico que esses efeitos não vêm em toda sentença. Esses efeitos dependem. Se a sentença for apenas declaratória, vamos dizer que seja uma relação jurídica que você quer declarar a sua existência ou inexistência. Então, ela tem o efeito declaratório principal só, não é? E tem como efeito acessório. Alô, pessoal, alô, alô. Voltei. Voltou, professor. Tuíla, aquela mesma. Não sei se já foi nessa turma que uma vez caiu. Esse horário, Não. não foi não, eu já tive um problema desse agora. Assim, esse horário às vezes é danado para acontecer. Isso às vezes é um circuito da energia. Aí, apaga assim, de vez foge um circuito da energia ou no Wi-Fi, sei lá, uma dessas coisas, né? Mas tá ok. Mas aí eu voltei, som e imagem aí. Tá tudo ok. Ainda bem. Então vamos continuar. Eu estava falando dos efeitos da sentença, né? Que não era declaratório, que se é uma sentença que é para declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica, essa sentença tem o efeito principal declaratório e o efeito acessório seria só das custas processuais, dos honorários advocatícios e despesas processuais que tiver ocorrido, né? Então, veja, teria um efeito só principal e teria 2 ou 3 efeitos acessórios, né? Agora, se é uma obrigação de pagar, é muito provável que ela tenha correção monetária, que ela tenha custas, certo? Que ela tenha despesas processuais, despesas por exemplo, despesas de perito, são despesas processuais, despesas com deslocamento de testemunha, etc., são despesas processuais. Então, juros de mora ou juros compensatórios, dependendo do tipo de relação jurídica, certo? Pode haver multa. Nas obrigações de fazer ou não fazer, não tem, logicamente, juro, correção monetária, mas pode ter, por exemplo, multa, e assim por diante. Então, os efeitos acessórios, eles dependem da natureza jurídica da sentença e da extensão do efeito principal, tá certo? Por isso que eu falei que eles dependem do efeito principal e do efeito e os efeitos acessórios não só dependem do efeito principal, como da delimitação do objeto dessa demanda no que diz respeito ao efeito principal, tá certo? Então, olha aí, minha gente. Aí, bom, aí vem a questão da coisa julgada. Como a coisa julgada é o momento em que a sentença adquire sua plena eficácia e, como consequência, aptidão para produzir todos os seus efeitos, certo? Aí, todos os seus efeitos aí, eles se dão em quê? No campo subjetivo e no campo objetivo, tá certo? Aí é por isso que a doutrina, aí a doutrina é cruel, porque ela sempre trabalha a coisa julgada como sendo
mesmo que os autores, às vezes, diz que a sentença a coisa julgada não é efeito da sentença, mas quando vai fazer a análise, a estrutura da coisa julgada, da sentença, trabalha como se fosse efeito da sentença. E eu vou mostrar aqui um aspecto. Por exemplo, a própria lei já não ajuda. Nós vamos ver aqui no texto da lei, aí na parte do processo coletivo, né? E nós vamos ver aí o texto. Por exemplo, aqui, no que diz respeito ao inciso 1 do artigo 103 e inciso 2 do artigo 103, e o inciso 3, 1, 2 e 3 do artigo 103 do Código do Consumidor, que aqui está colocado de forma resumida, dizendo a disciplina da coisa julgada nas ações em defesa de interesse difuso, os casos possíveis, aí eu vou mencionando os exemplos que nós vamos analisar à luz dos dispositivos legais do artigo 103 do Código do Consumidor, certo? Que nós vamos analisá-lo a seguir. Pois bem, a própria terminologia do legislador, ela não ajuda, pelo contrário, atrapalha, mais atrapalha do que ajuda. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a doutrina também não ajuda. Por quê? Porque os autores são muito levados, conduzidos pela linguagem do legislador, e como eles são conduzidos pela linguagem do legislador, termina sendo traído e fazendo uma classificação, às vezes, uma divisão do Instituto Jurídico à luz da coisa julgada. Aí eles dizem o seguinte: existe a coisa julgada subjetiva e a coisa julgada objetiva. E eu diria o seguinte: existem os efeitos da sentença após o trânsito em julgado no campo subjetivo e no campo objetivo. Eu já uso uma outra linguagem, uma outra metodologia e um outro modelo, vamos dizer assim. O modelo é esse, professor. É o seguinte: na realidade, a sentença, a coisa julgada, se ela é só a autoridade que a sentença adquire em um determinado momento do processo, né? Então ela é após o momento em que ela se apresenta no processo, a sentença, a decisão é que passa a produzir determinados efeitos. E aí eu digo o seguinte, que os efeitos são da sentença, mas a doutrina e o legislador diz que os efeitos são de quê? Da coisa julgada. A coisa julgada produzirá os efeitos. Essa terminologia, para mim, é absolutamente equivocada. Para mim, a terminologia correta é: a sentença, após o seu trânsito em julgado, produzirá os seguintes efeitos. Olha aí, porque ela adquiriu eficácia e produzirá os seguintes efeitos. Ela adquiriu eficácia em razão de sua autoridade, que é o trânsito em julgado, que é a coisa julgada agora. Esse aqui é o detalhe que precisa ser trabalhado bem. A doutrina não nos ajuda. E, logicamente, eu vou bater muito nisso para vocês. Quando vocês forem fazer a leitura dos livros, dos autores, da lei, lembre-se que eu sou meio rigoroso e exigente com esse conceito aqui, tá certo? Vamos ver. Você veja o seguinte, por exemplo, o artigo 506. A sentença faz coisa julgada. A sentença faz coisa julgada. A sentença faz coisa julgada. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando o terceiro. Nós temos aqui o que nós temos aqui é exatamente a coisa julgada no campo subjetivo. No processo individual, a sentença, uma vez transitada em julgado, os seus efeitos alcançam, os seus efeitos refletem com relação a quem? As partes às quais participaram da relação jurídico-processual. Não é isso? Ótimo. Agora, quando se trata de processo coletivo, como é que é a linguagem? A linguagem é a seguinte: a sentença, após o seu trânsito em julgado, produzirá efeitos erga omnes, no caso do inciso 1 do artigo 103
do Código do Consumidor. Ultrapartes, no caso do artigo 102, ou no caso do inciso 2 do artigo 103 do Código do Consumidor. E o erga omnes, no caso do inciso 3 do artigo 103 do Código do Consumidor. O primeiro com relação aos direitos difusos, o segundo com relação aos direitos individuais, os direitos coletivos em estrito senso, e o terceiro com relação aos direitos individuais homogêneos, tá certo? Vejam aí, é bom vocês também acompanhar aí a leitura do artigo 103 do Código do Consumidor, que é o que nós vamos trabalhar agora, tá certo? E olha o que diz esse artigo 103 do Código do Consumidor, para vocês verem que ele não ajuda muito. Né? Artigo 103 do Código do Consumidor. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada. Olha, nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada. A mesma coisa que tem a sentença faz coisa julgada no artigo 506 do Código de Processo Civil. Você diz assim, professor, por que essa imprecisão terminológica? E o legislador, sabendo que o artigo 506, o legislador, no artigo 506, ele reproduz o quê? A sentença faz coisa julgada às partes. O senhor diz que a doutrina trabalha isso, o senhor chega a essa denominador comum. Agora, na hora de o Código Novo, depois de 40 anos de estudo, análise, por que não se modificou esse artigo? E por que o artigo 103 do Código do Consumidor, que é de 90, e o Código já tinha, na época, quase 20 anos, tinha 16 anos, e não consertaram também, não fizeram de uma forma melhor? Olha, é o seguinte, aí aquela história do capítulo 1º do livro Curso de Direito Tributário do professor Paulo Barro Carvalho, viu, minha gente? É que a norma, a regra jurídica, a norma jurídica, ela tem uma linguagem técnica e que ela para ser aprovada aquela redação, ela é levada a submissão de parlamentares das mais variadas posições políticas, posições dentro da sociedade de área de conhecimento diferente. Lá tem médico, engenheiro, e dentro da área jurídica ainda existe a divergência. Você imagina, nem da área jurídica tem. Então, se você chega e coloca um dispositivo desse, aí você diz, olha, aqui o dispositivo agora foi corrigido para uma forma mais moderna de técnica jurídica, de técnica processual, etc. A doutrina depois... às vezes passa, mas às vezes não. Aí eu não entendo mais. Aí chega um e diz, eu não entendo, aí outro da área jurídica diz, olha, isso daí é uma posição de uma corrente. Aí os outros que já não entendem dizem, bom, ora, se dentro da área jurídica vocês estão... Então, eu só aprovo se ficar do mesmo jeito. É assim no parlamento, minha gente. Por isso que vem o texto legal, a ordem jurídica com uma linguagem e a ciência do direito com outra para explicar, esclarecer, interpretar. Olha aí, tá vendo? Olha, isso isso que está dito nesse livro, que é dito em todo o livro de Teoria Geral do Direito, é muito interessante. O direito, dentro da teoria comunicacional, que é uma teoria muito avançada hoje, né? Os melhores autores, como dois exemplos aqui, Paulo de Barro Carvalho, Técio Sampaio Ferraz, esses autores são defensores árduos da teoria comunicacional do direito, ao lado de outros italianos, alemães, americanos, e vai por aí afora. São rigorosos com relação
a essa a terminologia e a essa explicação das coisas, porque, afinal de contas, ele diz, o direito é linguagem, porque a linguagem é a única forma de comunicação, é a única forma de se entender, né? Aí você vai para os autores de linguagem no mundo, no universo, e eles defendem com tanta veemência, como, por exemplo, Paulo Barro de Carvalho, que o homem só existe em razão da linguagem. Sem linguagem não existiria sequer o ser humano, para vocês terem uma ideia, o ponto a que vão as coisas, né? Muitos autores defendem isso. A existência do ser humano é a linguagem. Sem linguagem, agora, ela se dá de diversas formas, né? Por isso que o homem subsistiu, né? Porque tem forma de se comunicar, compreensível, e há uma... Aliás, eu digo até que os animais, quem é do interior e conhece, sabe que os animais se comunicam e eles se aproximam, se distanciam com a forma de linguagem deles, a vaca pelo urro, pelo berro, a ovelha, e assim os cachorros, o latido, eles se comunicam, se aproximam, brigam, também se distanciam, faz tudo. E eu sei lá, eu só não estou entendendo o que eles estão falando, mas para mim eles estão conversando ali. Eu converso assim, às vezes, meio violenta, mas estão se comunicando também, né? Tem uma forma de comunicação. Bom, eu sei que a linguagem é tudo, minha gente, no direito. Realmente se resolve 99,99% de tudo no direito através da linguagem. Quando a gente descobre isso e começa a trabalhar bem isso, as coisas facilitam demais. Muito, 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 muito. Não é? Muito bem. Vejam aqui o artigo 103, como eu estava falando, do Código do Consumidor, inciso 1. Vamos trabalhar aqui esse artigo 103 como sendo o Instituto da Coisa Julgada. E eu diria que melhor seria aqui, por exemplo, o título, os efeitos da sentença após o seu trânsito em julgado. Mas não, da coisa julgada, então abrevia-se. E aí diz, nas ações coletivas que trata este Código, a sentença fará coisa julgada. A sentença fará coisa julgada, não. Como é que eu leio aqui? A sentença, após o seu trânsito em julgado, produzirá os seguintes efeitos. Erga omnes. Aí vem, olha, os efeitos da sentença do campo subjetivo. Aí, as partes às quais participam, ou as partes às quais existem no processo individual, e aqui no processo coletivo. Todos. Erga omnes é o quê? Com relação a todos. Olha aí. Não só as partes às quais participaram da relação processual, mas sim todos, se for o direito difuso, porque o direito difuso é um direito de quem? De toda a coletividade. Então, a destina os efeitos da sentença a quem? A todos. O efeito com relação ao direito coletivo estrito sensu é ultra parte. Ultra parte por quê? Porque é limitado a um grupo, categoria ou classe. Não é interparte, nem é com relação a todos. E poderia até ser todos. Mas aí o legislador preferiu, olha aí a questão também do legislador, preferiu essa expressão. Ultra partes, além das partes, porém, limitada ao grupo, categoria ou classe. Agora, quando voltou para o inciso 3, quando foi para o inciso 3, ele voltou a utilizar erga omnes também. Só que esse erga omnes aí com relação a quem? A todos aqueles que estejam naquela mesma situação jurídica, ou seja, todos aqueles que sejam titulares daquele direito, certo? Todos aí é nesse sentido do inciso 3. Então, nós temos aqui, primeiro, a questão da extensão dos efeitos da sentença no campo subjetivo, né? Primeiro, a extensão dos efeitos da sentença no campo subjetivo. E como a coisa julgada é dividida em elementos subjetivos e elementos objetivos, ou eu poderia dizer, os efeitos da sentença após o trânsito em julgado se dão no campo subjetivo e no campo objetivo. No campo subjetivo, porque também fica imutável, indiscutível a discussão de quem são as partes naquele processo, né?
foram definidos quem deve responder ou sofrer os efeitos e as consequências da decisão judicial, não é? E os ônus e os bônus, as vantagens também, não é? Muito bem, aí são os efeitos no que diz respeito aos limites subjetivos. Agora, existem os limites objetivos. Os limites objetivos estão naqueles efeitos que eu falei, principais e acessórios. Os efeitos principais e acessórios que eu trabalho aqui é o que poderia ser considerado como os limites objetivos da coisa julgada em um processo, tá certo? O que a doutrina chama comumente de limites objetivos da coisa julgada. Os limites objetivos diz respeito ao quê? Aos efeitos, ao objeto que o processo define, ao objeto que o processo discutiu e a sentença agora definiu. O que ela definir é o que restou de objeto daquilo que foi postulado, certo? E aí é por isso que eu digo que a sentença é importante, porque você pode pedir A, B, C, D. A sentença pode até dar A, B, C, D. Mas a sentença às vezes só dá A, às vezes só dá B, às vezes só dá C, às vezes dá A e B, às vezes dá A e C, e assim por diante. E às vezes não dá nada. E o efeito é o quê? Aí nós temos um efeito em sentido contrário. Nós temos um efeito declaratório de não ter sido sequer reconhecido o direito, não ter sido reconhecido a relação jurídica muitas das vezes, e não ter sido reconhecido o direito. Então, quando a sentença é improcedente, muitas das vezes ela pode ter efeitos declaratórios e efeitos desconstitutivos, não é? Pode ser que aconteça isso. O efeito constitutivo, eu queria desconstituir um negócio e termina por o juiz negar, então fica um efeito. Professor, você está sem áudio. Seu microfone desligou. Mas aqui foi que tocou, foi aqui. Pronto. Foi que tocou no microfone. Ainda bem, graças a Deus. Foi um problema meu, porque quando é meu é fácil de corrigir. O ruim é quando não é meu o problema. Né? Muito bem. Qualquer coisa você vai avisando aí, viu, Twila? Tá certo. Então, olha, a sentença, no campo objetivo, os chamados limites objetivos, o legislador chama de limites objetivos, eu chamo de efeito da sentença. Aqueles efeitos principais e acessórios são os limites objetivos da coisa julgada, que se trabalha como limites objetivos da coisa julgada. Olha como muda a metodologia, como muda a estrutura, como muda a linguagem. Mas, olha, que nós temos muita dificuldade exatamente porque a coisa não é a coisa julgada que dá efeito. O que dá efeito é a sentença. A coisa julgada é apenas um momento em que a sentença adquire aquele status e que antes dele era uma coisa e depois dele é outra. Isso é o que acontece. Em relação ao quê? A sentença. Primeiro, enquanto a sentença não é proferida, não existe nada. Segundo, uma vez a sentença proferida, publicada, começa a adquirir eficácia e produzir determinados efeitos. Olha aí. Quando ela transita em julgada, aí tem a plenitude da eficácia, a plenitude da produção de efeitos. Olha aí. E aí depende também de que tem dos limites desses efeitos. Para ajudar nesse raciocínio, existe um livrinho fino, e esse livro é encontrável até, eu acho, quem quiser, por favor, quem é muito versado aí em matéria de pesquisa de livro na internet da vida, e no Google e outros bichos aí que tem, por favor, capítulos de sentença de Cândido Rangel Dinamarca. É um livrinho, sei lá, de 100 páginas, mas esse livro é daqueles livros que tinham
tinha um professor do processo civil, foi ministro até do STJ, que foi desembargador em Minas Gerais, chegou ao tribunal, ao STJ, quando o STJ foi criado, o ministro Salvo de Figueiredo, um grande processualista brasileiro, um dos maiores processualistas. Ele dizia o seguinte: olha, tem livros pequenos que valem, às vezes, por uma biblioteca inteira. Ele dizia que o livro Acesso à Justiça, de Capelletti, ele disse: esse livrinho substitui uma biblioteca inteira. Um livro de menos de 200 páginas, mas ele substitui a biblioteca inteira. Eu digo que esse livro de Cano Rangel Dinamarca, capítulo de sentença, ele poderia ser toda a biblioteca de processo civil, para vocês terem uma ideia. Agora, é um livro que é como a Bíblia, né? A Bíblia também é muito grande, mas a Bíblia, quanto mais você lê um versículo, mais informações você tem. Assim é esse livro de Cano Rangel Dinamarca, capítulo de sentença, certo? Ele é quem trabalha essa posição que eu tenho do processo a respeito da forma como eu estou trabalhando aqui, tá certo? E muitos doutrinadores, logicamente, seguiram, e quem tem acesso e segue, entende esse livro, logicamente, facilita bastante o processo. Mas eu só para você ter uma ideia desse livro, eu acho que todo mundo acha que eu penso que vocês já tiveram referência de que o professor como é, meu Deus do céu, lá o homem do Código de Processo Civil, Luiz Guilherme Marinoni, para mim é um dos maiores processualistas brasileiros. Sem favor nenhum, deve estar aí entre os 10, talvez até dentro dos 5 melhores processualistas do Brasil na atualidade, né? Pois Luiz Guilherme Marinoni diz sempre, às vezes ele diz nas palestras dele, que ele é um processualista de antes e de depois de capítulo de sentença de Cano Rangel Dinamarca. Para vocês terem uma ideia, como o livrinho interfere muito na nossa formação e na nossa compreensão do processo. Ele diz: olha, eu sou um processualista que alguma coisa que eu escrevi antes de capítulo de sentença deve estar tudo errado. Agora, o que eu escrevi depois de capítulo de sentença, eu já teimo um pouquinho, porque eu sou um processualista de antes e depois de capítulo de sentença. Pois para vocês terem uma ideia, como esse livrinho é importante. E esse livro aí, ele é possível de obter gratuitamente. Eu me recordo que quando ele era impresso, eu tenho 2 edições dele impressa, e ele era 20 e poucos reais na época. Eu disse: olha, 20 e poucos reais, dá para comprar, esse livrinho dá para comprar. E como ele é aquele livro que substitui uma biblioteca, então você está comprando com 20 reais praticamente uma biblioteca. Aí hoje eu digo: olha, você está obtendo de graça, aí na internet da vida, um livro que substitui uma biblioteca. Olha aí, tá vendo? Muito bom, tá certo? Para entender esse assunto, essa questão dos efeitos da sentença, ele trabalha a linguagem com capítulos de sentença, certo? Isso que eu estou falando aí de efeitos da sentença, esses tipos de efeitos, ele trabalha como capítulos de sentença. É muito importante, certo? E os capítulos de sentença, logicamente, aí ele ainda as questões processuais, de procedência e improcedência do pedido, a questão de recurso, de ação rescisória, tudo ele toca em todos os assuntos, como é que resultam esses efeitos da sentença e os capítulos da sentença, como são resolvidos. E vou dizer uma coisa a vocês: a estrutura do Código de Processo Civil é com base nesse livrinho, capítulo de sentença. A reforma do Código de Processo Civil em 94, e que ocorreu posteriormente a isso, é em razão de capítulo de sentença, para vocês terem uma ideia de como o livrinho é importante. Ele é quem moldou a estrutura do Código de Processo Civil. Aí, a questão, por exemplo, de decisão fracionada de mérito, olha que coisa importante, veio para o Código, e tantas outras coisas, não é? Veio para o Código por quê? Por causa do livrinho capítulo de sentença. E, logicamente, a doutrina foi enriquecendo e adotando a estrutura e a linguagem que tem lá, então o Código sofreu
todos esses efeitos, todas essas consequências, influências, né, desse livro e de toda a doutrina que, logicamente, hoje tem como uma das melhores obras no Brasil. Bom, então, olha, esse artigo 103, ele trata primeiro da questão dos efeitos da sentença após o seu trânsito em julgado, é assim que eu leio o artigo 103, tá certo? No que diz respeito aos elementos subjetivos, né? Com relação aos elementos objetivos, nós falamos que os efeitos são aqueles que eu falei da sentença lá, das principais acessórias. Aí aqui ele diz o seguinte, esse artigo 103, no inciso 1, por exemplo, exceto erga omnes, aliás, eu não vou ler a exceção, vou ler a regra que está como regra do artigo. Nas ações coletivas que está deste código, a sentença após o seu trânsito em julgado produzirá efeito erga omnes, na hipótese, você pula tudo e coloca aqui no final do inciso. Na hipótese do inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 81. O que significa isso? O efeito erga omnes com relação às ações coletivas na defesa de direitos difusos. Aí a mesma coisa eu diria, e vamos dizer aqui, ultra partes, no inciso 2, quando se tratar da hipótese prevista no inciso 2, parágrafo 1 do artigo 81, que são os direitos coletivos em estrito senso, tá certo? Erga omnes, no inciso 3, na hipótese do inciso 3 do parágrafo 1 do artigo 81. Então, nós temos aí o quê? Os efeitos da sentença após o trânsito em julgado, no que diz respeito aos sujeitos, né? No que diz respeito ao elemento subjetivo, no que tange ao direito coletivo na espécie difusa, na espécie coletiva estrito senso e na espécie individual homogênea. Então, nós temos já essas informações, que esse artigo é muito rico, viu, minha gente, de informação. Vamos acompanhando aí, aos poucos, para a gente ir anotando, e vocês querendo, vai anotando isso daí. Aí vem uma exceção, isso é a regra que está dentro desses incisos. Você veja, o legislador aqui utilizou uma técnica que é muito interessante. O legislador poderia ter dito assim, erga omnes na hipótese do inciso 1 do parágrafo 1, e com relação aos dois outros incisos, a mesma coisa. E aí colocar, vírgula, exceto se o pedido de colocar. Mas não. O legislador, como ele tem uma exceção muito longa e muito cheia de informações, ele pegou e jogou a exceção, uma técnica legislativa que é utilizada, dentro da regra. Pegou, fez aquela separação do geral e do particular, ou do geral e da exceção, com as vírgulas, erga omnes, aí coloca a exceção, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de prova, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Eita, a exceção todinha é essa. O que significa isso daí? Aqui é o seguinte, aí nós temos aquela outra divisão que tem da coisa julgada. A coisa julgada formal e a coisa julgada material. O que é a coisa julgada formal? A coisa julgada formal é quando há extinção do processo sem análise do mérito, não é? Sem resolução do mérito na forma como está no Código de Processo Civil. Não é? Então, nós temos essa outra classificação da coisa julgada. Resolução do processo sem... o julgamento do processo sem resolução do mérito. Nós temos o quê? Uma coisa julgada formal. Por quê? Fez coisa julgada, mas não torna imutável e indiscutível. Pelo contrário, agora você pode repetir a ação. A coisa julgada formal, você pode repetir a ação. Não é isso? Diferente da coisa julgada material. A coisa julgada material, olha aí, a coisa julgada material, seja com relação aos sujeitos, seja com relação ao objeto, certo? Ela torna imutável, indiscutível e não pode repetir a ação. No máximo, pode uma ação rescisória. E uma vez ultrapassado o prazo, pronto, acabou-se. Nem ação rescisória. Entenderam aí o detalhe, como é interessante? Muito bem. Então, o que é que acontece aqui? Aqui acontece o seguinte, se por acaso uma ação, aí nessa exceção tem a seguinte regra, se por acaso uma ação coletiva em matéria de direitos difusos for julgado improcedente o pedido, certo? Se for julgado improcedente o pedido. Por quê? Porque
não, a prova colhida não foi suficiente, não houve prova para definir o direito, houve precariedade da prova e o juiz disse que não tem prova para levar a procedência do pedido. Este processo não faz coisa julgada material. Isso é mais ou menos, quando eu digo mais ou menos, porque eu tenho uma posição contrária, mas é uma posição muito minoritária e um pouco isolada dentro do nosso sistema da doutrina processual. Porque no processo individual, certo? No processo individual, o julgamento por falta de prova faz coisa julgada material. É assim que a maioria da doutrina entende e a maioria da jurisprudência, embora haja posições contrárias e aparentemente contrário ao texto, a forma expressa nos textos da lei, do Código de Processo Civil. Eu vou falar mais alguma coisa sobre isso daqui a pouco, mas vamos trabalhar aqui as informações do 103. Então, o que acontece? Se por acaso a ação for julgada improcedente por falta de prova, no processo coletivo, aí você pode dizer assim, diferentemente do processo individual, a coisa julgada é apenas formal. O que significa isso? Significa que as mesmas partes, o mesmo legitimado, pode repetir a ação, desde que, ao repetir essa ação, traga novas provas, indique novas provas e aponte novas provas a serem produzidas nesta demanda. Tá certo? Olha, essa é outra informação que nós temos aqui. Agora vem o seguinte, aí a coisa julgada formal. Agora, se for julgado procedente o pedido, professor, o que vai acontecer? Aí nós temos o efeito erga omnes, de que, sim, se for julgado procedente o pedido, nós temos primeiro o efeito erga omnes, né, com relação a todos, esse é um ponto, né? E aí, esse inciso precisa ser interpretado para a sua completude de compreensão com o que diz o parágrafo 1º do artigo 103 do Código do Consumidor, que diz o seguinte: os efeitos da coisa julgada. Os efeitos da coisa julgada. Olha que absurdo. Chega, dói na minha mente quando eu leio o dispositivo legal. Segundo, eu venho ensinando. A coisa julgada tem efeito. Olha, a gente vem falando desde o início, que eu expliquei aqui, a sentença é que tem efeito, a sentença tem elementos, publicação, eficácia, efeitos. A coisa julgada é uma qualidade, é uma autoridade que a sentença adquire em um determinado momento do curso do processo. Olha aí. Estão vendo como as coisas são diferentes? A coisa julgada, os efeitos da coisa julgada. Aqui, como é a leitura, professor? Os efeitos da sentença após o trânsito em julgado. Olha como dá certinho. Os efeitos da sentença após o trânsito em julgado previsto nos incisos 1 e 2. Aqui, inclusive, essa explicação vale tanto para o inciso 1 como para o inciso 2. Não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. Aí nós temos o que aqui? Nós temos o seguinte: se a ação for procedente, preste atenção, efeito erga omnes, certo? Se a ação for improcedente por falta de prova, só coisa julgada material. Mas a ação foi improcedente, não foi por falta de prova, pelo contrário. Toda prova possível, necessária, adequada e útil ao processo foi produzida. Mas o juiz não vislumbrou a procedência do pedido na demanda. O que vai acontecer aí? Nós vamos ter agora aí uma questão muito interessante. Vai haver coisa julgada material entre as partes do processo. Mas não vai haver coisa julgada e os efeitos estendidos da sentença erga omnes, como está no inciso. Como é isso, professor? Vamos explicar. É o seguinte:
Se não foi por falta de prova, foi porque a prova colhida indicou a improcedência do pedido, a ação não pode ser mais repetida porque houve coisa julgada material, certo? Do mesmo jeito que há no processo individual. Mas, se alguém sofreu alguma lesão ao seu direito individual, em razão daquele direito que foi discutido na ação coletiva, e o juiz não reconheceu como tal, com relação a essa pessoa, não vai haver produção de efeito nenhum da sentença. Não vai haver também coisa julgada negativa ou coisa julgada prejudicial, tá certo? Isso obedece a um princípio chamado princípio em latim secundum eventum litis. Aí no roteiro tem secundum eventum litis. O que significa isso? O processo coletivo só produz efeitos erga omnes com relação a todos, a terceiros que não participaram da relação jurídico-processual, vamos dizer assim, terceiros que não participaram da relação jurídico-processual, quando for acolhido o pleito. É isso aí. Então, isso só se extrai a ideia quando se faz a leitura do inciso 1 do 103, combinado com o parágrafo 1º. E atendendo a esse princípio, olha aí, a ciência explicando a linguagem jurídica e a extensão e compreensão do instituto que está regrado. Ok? Olha aí. Muito bem. E isso significa... Mas, professor, eu não entendi como é que se dá na prática. Vamos ver como é que se dá na prática. Vamos admitir o seguinte. Vamos admitir aí que se alega que a Lagoa de Arituba está poluída. Vamos alegar aí, vamos trazer a Lagoa de Arituba aí para poluição. A Lagoa de Arituba está poluída. Em razão disso, é preciso que haja providências para afastar. E vamos dizer que essa poluição é em razão de muita barraca que tem, da frequência muito grande de pessoas, sei lá, indicar quais são os motivos. Bom, e vamos admitir que o juiz julgue o processo e diga, não, a lagoa não está poluída, né, a esse ponto de haver proibição. E o que aconteceu? Não vai haver procedência do pedido. A lagoa não está poluída no nível que foi alegado. Procedente do pedido. E toda a prova foi produzida. Perícia, tudo, testemunho foi ouvido, tudo, não. Tudo foi. Mas alguém foi na lagoa, tomou banho, tomou a água, usou e teve um problema de uma doença, foi para o hospital, teve muita... teve vários problemas, teve que fazer um tratamento, hospitalizou-se e vai por aí afora. Ora, veio um bocado de gringo muito branco, sem ter levado ainda sol, tomou banho na Lagoa de Arituba, que estava com um pouquinho de poluição, com 0,1%, que não é considerado muito, e tomou um banho lá, foi cheio de coceira, foi para o hospital, gastou dinheiro, tomou remédio para voltar, foi adiada a viagem, aí viu confusão e tal. Mas aqui houve uma ação que não reconheceu que a lagoa estava poluída. Mas ele tomou banho lá e foi poluído, ou tomou a água e sofreu algumas consequências em razão de tomar água, alguma coisa. A história da circunstância fática, de ter ido lá, de ter tomado a água, de morar na região, aquele negócio todo que a gente já falou com relação ao direito difuso. Então, nesse caso, o que acontece? Com relação a essa pessoa, essa coisa julgada desse processo coletivo, dessa ação coletiva, que era para reconhecer que a lagoa estava poluída e que fosse tomar as providências para despoluir, ela não será alcançada com relação a essas pessoas. Elas vão entrar com suas ações de indenizações, vamos admitir, uma ou algumas que tenham sofrido isso, e vão provar vão provar o quê? Porque em todo o campo de responsabilidade, isso é muito importante nesse processo que nós estamos estudando, no processo penal que vocês estudaram, no processo de responsabilidade civil, que eu não sei se vocês estudaram, parece que é uma matéria, hoje é obrigatória, parece, né? Responsabilidade civil? O William me respondeu, é obrigatória, né? Pronto, então, ótimo, graças a Deus. A matéria mais importante do direito civil. Tem um bocado lá que podia ser dispensado e antigamente era
facultativo. Agora não, graças a Deus, é obrigatório. Bom, em responsabilidade civil, em direito penal e aqui nas ações administrativas e civis de responsabilidade por sanções administrativas, também uma coisa precisa ser demonstrada e comprovada, minha gente. No campo da responsabilidade, a triangulação da formação da relação jurídica da responsabilidade, que é a existência do fato, que é desse fato, a existência de um fato, esse fato provoca uma lesão e existir o nexo causal, o nexo etiológico para outros autores, o nexo causal entre o fato e o resultado, e o dano, tá certo? Entre o dano e o fato, entre o dano e o acontecimento, o ato ou fato. Esses três, no mínimo. E, logicamente, na maioria das responsabilidades também são exigidos o elemento subjetivo, o dolo ou a culpa. Né? Aí o quarto elemento. Sem esses elementos, nós não vamos, logicamente, encontrar responsabilidade de nenhuma de ninguém. Então, esse é um dado aí importante para a gente trabalhar isso. Uma ação dessa entra. Então, para o autor individual que sofreu sua lesão individual, o que ele tem que fazer é isso: comprovar que houve um fato que foi ele ter ido à lagoa e ter tomado água, tomado banho, sei lá, usou de alguma forma. Essa prova é irrefutável. Segundo, em razão desse banho, de tomar essa água, sofreu um dano que está aqui comprovado por atestado, e isso, aquilo outro. E no hospital, os médicos, todo mundo viu que foi em razão de alguma coisa que foi utilizada. E que foi aí o nexo causal, que eu utilizei essa água da lagoa. Foi em razão da água da lagoa. Olha aí. Então, comprovado isso, se for uma responsabilidade objetiva, já estamos exauridos, né? Se for uma responsabilidade subjetiva, nós vamos trabalhar exatamente a questão da comprovação do elemento subjetivo. Então, minha gente, o que é que nós temos aí? Nós temos aí, olha, se a ação coletiva for julgada improcedente, não for por falta de prova, certo? Terceiro, qualquer membro da coletividade que eventualmente venha a sofrer uma lesão não estará alcançado, não será prejudicado, não será afetado por essa coisa julgada do processo coletivo. Apesar de, num primeiro momento, a afirmativa ser de que os efeitos da sentença no processo coletivo em matéria de direitos difusos ser erga omnes, mas aí modus in rebus, olha aí a expressão latina. Vamos olhar isso com temperamento. Modus in rebus é olhar com certo temperamento, tá certo? O que significa isso? Significa que, nos casos de improcedência, esse efeito erga omnes não existe. E mais ainda, se a improcedência for por falta de prova, pode até ser repetida até a mesma ação coletiva. Tá vendo como é interessante? E, nesse caso, é interessante, minha gente. No caso de ser improcedente por falta de prova, pode ser repetida a mesma ação coletiva. Né? E, no caso de improcedência por falta de... não por falta de prova, mas por não ter reconhecido o juiz a lesão ao bem difuso, tá certo? Vamos chamar ao direito difuso, ao interesse difuso, a lesão ao interesse ao direito difuso, o juiz não reconheceu, fica, logicamente, quem sofreu uma lesão individual imune a esse efeito da decisão. Primeiro ponto é esse, né? Segundo, interessante, mas as partes que participaram daquele processo, quer dizer, o legitimado ativo e o sujeito passivo dessa relação processual da ação coletiva, com relação a eles, há
coisa julgada material. Esse é o detalhe interessante. Aí eles não vão poder ajuizar outra ação e ação nenhuma. Mas qualquer um terceiro que esteja, que vier a ser afetado, seu direito, lesionado individualmente, poderá buscar a reparação do direito, né? Isso individualmente, da maneira como eu estou colocando aqui. Tá certo, minha gente? Olha como o tema os temas são muito ricos e o volume de informação que tem no inciso desse é muito grande, não é não? Muita coisa aí informada, né? Para se informar. Agora, sim, outra informação aqui. Já foi colocado aqui, olha, o trabalho, o livro de Cano Rangel Dinamarca, capítulos de sentença da Amazon, né? E já está aí de graça, Só não custa R$ 20, professor, é 130. Como é um? É. Não, mas ele tem de graça aí, aqui para nós. Aqui. Eu estava vendo aqui se achava um PDF, mas eu acho que deve ter por aí. Ele existe por aí. Mas na Amazon é 130? 129. Nossa Senhora, meu Deus do céu, como... eu pensava que se ele comprado hoje seria máximo aí uns 40, 50 reais, eu imaginava. Nossa, como, olha, fica se fazendo muita divulgação do livro dizendo que é bom, né? Aí é o preço aí que tá, 129. Ai, Maria, nem eu podia comprar mais hoje. Ave Maria, como tá caro. Bom, esse da Amazon não é disponível. Eu achei interessante, eu digo, a Amazon está disponibilizando de graça? Não, na Amazon não tem de graça, não. Certo? Mas eu já vi alunos em turma dizer, professor, eu consegui ele de graça aqui no Google da vida, na internet da vida. E eu não sei como é, não. Eu não consigo obter também isso, não. Mas quem conseguir, por favor, pode jogar aqui para a turma para a gente colocar aí nas nossas plataformas para ficar disponibilizado, tá bom? Quem conseguir, quem for bom aí, vamos pesquisar. Vocês têm hoje à noite, até hoje aqui dia quinta, tem até segunda-feira para a gente já ter ele aí. Tá certo? Muito bem, minha gente. Então, olha, nós temos a análise do artigo 103 no que diz respeito à coisa julgada em matéria de direitos difusos. Se nós olharmos aqui o artigo 103, inciso 2, não vai ser muito diferente da análise do inciso 1, não é? Até porque o parágrafo 1º também do artigo 103, ele indica também a mesma situação com relação ao direito coletivo. Aí diz, a diferença aqui é ultra partes, né? Ultra partes não é erga omnes. Ultra partes, mas limitadamente ao grupo, a mesma situação, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso 2, parágrafo 1 do artigo 81, os direitos coletivos estrito sensu, com os mesmos indicativos, não é isso? Com o mesmo indicativo no parágrafo 1º com relação à questão dos direitos coletivos estrito sensu, ou com relação aos direitos difusos, tá certo? Então, aqui, minha gente, nós temos aí já a análise do artigo 103 no que diz respeito aos efeitos da sentença no processo coletivo após o seu trânsito em julgado. Assim é que deve ser lido, tá certo? Para a gente compreender, facilitar a compreensão dessa linguagem. Olha, a sentença fará coisa julgada. Vocês vejam que essa expressão ela termina não sendo entendida. A sentença fará coisa julgada. Sentença fará coisa julgada. Ora, se a coisa julgada é uma qualidade, uma autoridade da sentença, como é que a sentença faz coisa julgada? Não, a sentença em um determinado momento adquire o status de coisa julgada. Adquire o status de indiscutibilidade, certo? O status de imodificabilidade, etc. A sentença fará coisa julgada? Não, é uma linguagem incompreensível.
sinceramente, quando a gente analisa a questão, fica uma linguagem compreensível. Ainda vem mais o parágrafo que diz os efeitos da coisa julgada. Ora, os efeitos da coisa... Agora tem muitos autores que dizem, não é isso mesmo. É a coisa julgada que produz esse efeito. Bom, tá certo. Então, a coisa julgada é quem... A coisa julgada é que dita o efeito declaratório, é que dita... Não, a coisa julgada não dita nenhum daqueles efeitos. A coisa julgada diz que aqueles efeitos estão hoje plenamente eficazes. Olha aí, uma coisa julgada. Estão plenamente eficazes. Repare como é interessante essa questão da colocação da linguagem e a forma de ver a metodologia de compreensão da matéria, tá certo? Tá bom, pessoal. Então, olha, que hora é essa? 20h26 já. Nossa, pensava até que não dava tempo, mas não. Individuais homogêneos que tem um bocado de informação sobre ele também, aí não vai dar. Não, ele já é tratado de uma forma diferente. Aí nós vamos começar, hoje é quinta, né? Vamos começar segunda-feira, se Deus quiser, com os individuais homogêneos, para a gente ter aí já uma visão do Instituto. Tá bom assim? Então, vamos lá. Hoje nós vimos aí questão da sentença, sua estrutura dentro da ordem jurídica hoje. Só para vocês terem uma ideia, esse assunto no Código de Processo Civil, ele pode ser trabalhado de forma assim, delimitando temas dentro do Código de Processo Civil. Ele está do artigo 489 a 538, para vocês terem uma ideia da riqueza desse assunto. Tá certo? Hoje, no Código de Processo Civil, ele está estruturado, como eu falei para vocês, de acordo com o que o professor Cano Rangel de Mar coloca, ele está estruturado. O Código traz hoje, do artigo 489 até o artigo 538, tudo isso que eu estou falando aqui, e, logicamente, muito mais. Né? São 40 tantos, 50 e tantos artigos, 40, 50 artigos, só sobre esse assunto, para vocês terem uma ideia como é interessante. Todos esses capítulos e seções do Código trabalham esse assunto lá, dentro dessa estrutura que eu estou passando para vocês. Por isso que eu acho que ela deve ser estudada assim, a fim de que a gente tenha uma melhor compreensão e esteja, acima de tudo, atendendo a esse novo modelo do sistema do Código de Processo Civil. Ok? Então, para vocês todos, uma boa noite, bom final de semana, bons estudos, que encontre o livro de forma gratuita, que eu quero também. Eu vou conferir com o outro meu se está tudo, se eletronicamente é igual o escrito. Tá bom? Boa noite a todos. Professor. Boa noite a todos, bons estudos e vamos lá. Tá? Tá. Deixa eu ver aqui, onde é que eu saio aqui?